Terça, 17 de junho. Verso para memorizar. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. 2 Timóteo 1:7. Adorando a imagem novamente. Os estudiosos há muito tempo observam uma conexão entre Daniel 3 e o que o Apocalipse ensina sobre os eventos dos últimos dias. E com razão, porque Daniel 3 descreve a ordem para adorar a imagem, e a desobediência a essa ordem seria punida com a morte. Esse evento é refletido no que o Apocalipse prediz sobre a ordem de adorar outra imagem, e a desobediência também será punida com a morte. Ele foi concedido o poder para dar vida à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse morrer todos os que não adorassem a imagem da besta. Ouça Apocalipse 13, 11 a 17. Vi ainda outra besta emergir da terra. Tinha 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Ela exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença, e faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal havia sido curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até faz descer fogo do céu sobre a terra, diante de todas as pessoas. Seduz aqueles que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que foi ferida à espada e sobreviveu, e foi-lhe concedido o poder para dar vida à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse morrer todos os que não adorassem a imagem da besta. A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz com que lhe seja dada certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Apocalipse 14, 9, 11 e 12. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo com voz forte: Se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na testa ou na mão, a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre. E os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do nome da besta, não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Apocalipse 16, 2. O primeiro anjo foi e derramou a sua taça sobre a terra, e apareceram úlceras malignas e dolorosas nas pessoas que tinham a marca da besta e que adoravam a sua imagem. Apocalipse 19, 20. Mas a besta foi presa, e com ela foi preso o falso profeta, que com os sinais feitos diante da besta, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os 2 foram lançados vivos dentro do lago de fogo que queima com enxofre. Apocalipse 20, 4. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade para julgar. Vi ainda as almas dos que foram decapitados por terem dado testemunho de Jesus e proclamado a palavra de Deus. Estes são os que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam a sua marca na testa e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Pergunta 4. Que contraste o Apocalipse apresenta entre os mandamentos de Deus e os mandamentos humanos? O povo de Deus é chamado a adorar o Criador em oposição à besta e sua imagem. Os 3 rapazes hebreus, enfrentando uma ameaça semelhante, recusaram-se a adorar qualquer coisa que não fosse Deus, o Criador. Portanto, por mais diferentes que sejam as circunstâncias entre o que aconteceu na planície de Dura, com a ordem para adorar a imagem em oposição ao Criador, e o que acontecerá no mundo com o chamado para adorar a imagem, também em oposição ao Criador, o princípio é o mesmo.
Ouça Romanos 1, 18 a 25. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio da sua injustiça suprimem a verdade. Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem, desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis, porque, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu. Dizendo que eram sábios, se tornaram tolos, e trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Por isso, Deus os entregou à impureza, pelos desejos do coração deles, para desonrarem o seu corpo entre si. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém. Apocalipse 14, 9 e 10. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo com voz forte: Se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na testa ou na mão, também esse beberá do vinho do furor de Deus, preparado sem mistura no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Pergunta 5. Perceba a ligação entre os versos de Romanos e Apocalipse acerca da ira de Deus. A adoração à imagem seria apenas mais uma manifestação do princípio relacionado com a autoridade a quem realmente adoramos? Adoração não significa necessariamente curvar-se e oferecer incenso, embora possa incluir essas práticas. Adoramos tudo aquilo a quem prestamos lealdade suprema. Quando consideramos quem Deus é, nosso Criador e Redentor, então fica claro que somente Ele deve ser adorado. Adorar outra coisa é idolatria. Talvez isso ajude a explicar as palavras aparentemente duras de Jesus. Quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Os eventos finais são uma manifestação mais intensa dessa verdade.